tá? Então, continuando aqui, dentro dos traumas que podem originar essa compulsão alimentar, nós temos também, por exemplo, traumas precoces relacionados da ausência, seja materna, uma materna prolongada ou uma materna que aconteceu alguma coisa, ou, por exemplo, a falta de amamentação. Né? Se vocês forem perceber e pesquisarem um pouco da origem da compulsão alimentar, são crianças que foram tiradas da mama muito cedo ou de uma forma muito doída para elas, e aquilo faz com que, de alguma forma, elas entendam que elas são responsáveis pela nutrição delas. E a partir dali, na própria infância, elas começam a criar isso. A carência relacionada ao abandono e à rejeição também, por exemplo, uma criança na escola que está sendo rejeitada, que está sendo abandonada, se você for perceber as crianças em isolamento, a tendência delas maior é elas se refugiarem na comida. Até nós, adultos. Antigamente, não tinha isso, né? Hoje em dia, quando você está carente emocionalmente, o que você faz? Você passa o telemóvel, você fica no telemóvel, você liga o telemóvel. Quando você está numa roda em que você não se sente aceite ou incluída, a chance de você pegar o telemóvel e a partir daí você começar, deixa eu aproveitar e colocar o telemóvel aqui para carregar, a chance de você começar a se retroalimentar daquilo que te dá prazer é a mesma coisa com a alimentação. É grande. Então, muitas vezes a gente vê numa mesa, várias pessoas à volta da mesa, mais com o telemóvel hoje em dia, e só param realmente quando vão começar a comer. E mal param. Porque são sistemas de recompensa. Então, sistema de recompensa. Eu estou aqui, eu posso não ser incluído, mas eu estou no telemóvel, estou vendo, estou participando de um mundo e de uma rede onde todo mundo está bem e feliz, e eu faço parte dela, porque eu estou passando dele, estou junta, estou vendo as coisas boas, como ao mesmo tempo, do outro lado, se nós formos pensar nisso, nós temos a alimentação que também está trazendo saciedade, alegria, felicidade, né, ali para gente. Tanto que se vocês comerem uma comida ruim, qual é a sensação que vocês ficam, né? Qual é a sensação despertada no corpo? Então, o terceiro ponto, a gente falou do sentimento de abandono e rejeição, esses traumas precoces de ausência materna, ausência da mãe, da amamentação, e, por último, a gente tem que falar de um conflito que é biológico, que está para além daquilo que é visível, tá? Que pode afetar e impactar o nível de glicemia, causando oscilações, hiper e hipoglicemia, que intensifica a sensação de fome compulsiva. Por exemplo, se nós pegarmos só isso, os conflitos biológicos do nível de glicemia, se vocês forem ver as medicações indicadas para pessoas que têm compulsão alimentar, é um controle maior do nível de glicemia. Se ele for um nutricionista, ele vai pedir para desenvolver uma dieta, onde ele reduza o hidrato de carbono e coloque também a ingestão de processos de... Ai, Deus meu. De processos de, por exemplo, trocar uma batata, que é um hidrato, por uma batata doce, que vai ser de longa duração, né? A batata normal, ela tem um pico de glicemia, mas já a batata doce, ela vai soltando e desfazendo aos poucos, então ela vai quebrando aos poucos essas partículas de saciedade, porque ela tem uma combustão lenta, tá? Então isso é importante a gente entender, que o pico de nível de glicemia também influencia esse paciente que sofre com compulsão. Por isso, às vezes, a ajuda medicamentosa vai ajudar também esse paciente, tá? Agora, quando a gente está falando sobre isso, né, eu quero que vocês perguntem assim. Quem aqui, primeiro de tudo, deixa eu perguntar, quem aqui, de vez em quando, tem um pico de comer sem nem estar com fome? Só simplesmente come. Come, 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 e só para depois de um tempo. Quem aqui já teve essa sensação? E quem já teve essa sensação, eu quero que vocês façam uma pergunta para depois vocês poderem fazer também essa pergunta para o vosso paciente. Quando você sente a necessidade de comer compulsivamente, o que estava acontecendo antes? Qual era a sua sensação anterior de você começar a comer sem pensar? E aí eu vou voltar nessa paciente, que eu falei para vocês logo no início dessa live. Essa paciente, por exemplo, ela foi uma paciente que ela tinha a necessidade de se alimentar às 6 da tarde, porque às 6 da tarde normalmente é um lugar onde ela estava acostumada a ter a presença do marido, do namorado, do cônjuge, né? No caso dela era o companheiro. Então todas as vezes às 6 da tarde era o horário que ela freava um pouco as atividades dela, ia para sua casa e era o momento em que eles se encontravam. E aí, quando veio um divórcio muito difícil, uma separação muito difícil, ela desenvolve o hábito de comer a partir daquela hora, quando ela chega em casa. Por quê? Porque ela não tem mais essa nutrição emocional. Ela não tinha mais esse apoio emocional que ela estava acostumada a ter.
Então isso para ela, feria ela ao ponto dela falar, deixa eu me nutrir. E comia sem parar até umas 8 horas da noite, 9 horas da noite. Lembra aquilo? Ela não ia conseguir parar, por quê? Porque o sistema de recompensa dela vai aumentar a questão da sua emoção, ou seja, o sentido de recompensa dela vai fazer com que ela se sinta que ela necessita se nutrir ainda mais, não parando a alimentação pelo prazer, pelo estômago, pelo intestino, dando exemplos de tipo, eu já tô cheia, não precisa mais comer para o cérebro, mas o cérebro dela diz assim, calma, 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 que ela tá tão bem agora, espera um pouquinho. Ela tá tão bem, tá com uma energia tão boa. Então isso acontece muito, tá, do paciente passar por esse processo. Deixa eu só ok, agora consigo ver. Então, quero saber se vocês têm alguma dúvida dessa parte, e eu quero que vocês, sempre que vocês estiverem de frente com um paciente que está passando por compulsão alimentar, ou vocês que estejam passando por isso, né, algumas pessoas colocaram aqui que sim, estão passando por isso, eu quero que você olhe e pense, qual é o sentimento que está por trás? O que está fazendo com que eu tenha hoje uma necessidade de comer compulsivamente? O que aconteceu comigo? Eu vou trazer um exemplo pessoal para vocês entenderem. Infelizmente, e felizmente por outro lado, ontem eu tive um acidente de viação, né? Um acidente de carro. E foi um acidente bastante forte, muito difícil, por isso que até a nossa live foi adiada. Mas nesse acidente, o carro deu perda total. De fato, eu estava conduzindo o carro, foi bastante duro. Mas eu fui no hospital, fiz todo o processo e o protocolo hospitalar, tive resolvendo as questões que ficaram pendentes fora de casa. Mas quando eu voltei para casa, eu senti uma necessidade enorme de me nutrir. Eu não estava com fome, eu estava com necessidade de me nutrir, como se eu tivesse perdido algo, sabe? E aí, nesse momento, é importante a gente pensar, mas por que eu estou com essa necessidade de nutrição? Ok, eu acabei de sentir no meu corpo uma perda, eu acabei de sentir no meu corpo um embate, um trauma de impacto, uma situação difícil. Então, a necessidade do meu corpo de se autonutrir é maior. Né? Aí, o que eu posso fazer para controlar essa necessidade? Eu posso tentar me nutrir com coisas mais saudáveis. Agora, vale lembrar, as coisas mais saudáveis não vão trazer para você sentimento de recompensa. Sabe por quê que elas não trazem sentimento de recompensa? Pensa comigo quando você era criança. Você estava numa roda e numa mesa. E naquele momento que você estava numa roda e numa mesa, você tinha coisas que você não gostava de comer dentro do prato. E seu pai ou sua mãe dizia assim: se você não comer isso, você não tem direito à sobremesa. Se você não comer isso, você não vai passear. E referenciava, então, os legumes, que a maior parte das crianças tinham mais dificuldade de comer, falavam sobre se você não tomar toda a sopa, você não sai, se você não comer toda a salada, você não brinca, se você não comer isso que está no seu prato, você não vai fazer isso. Então, automaticamente, desde pequenos, nós somos acostumados que aquilo não é tão prazeroso. Porque colocaram, junto com a minha memória afetiva, a salada como algo ruim. Ou seja, se você não comer a salada, você não tem direito a fazer algo muito melhor. E o seu sistema de recompensa, então, olha para a salada e pensa: é horrível a salada. Eu não vou comer salada. Eu não gosto de salada. E aí a gente passa a ter uma aversão àquele alimento. Tá? Então, alguns casos, você desde pequena já sempre comeu salada e está tudo ótimo, mas alguns casos a pessoa deixa de comer porque o sistema de recompensa ele deixa de funcionar a partir do momento que você é castigado por aquilo. Então, automaticamente, quando a gente cresce como adulto, a gente não vê o mesmo prazer na salada, ou em uma sopa, ou nas coisas saudáveis que a gente vê em coisas que não são saudáveis. Isso por quê? Porque o que é saudável, né, a gente associou lá no passado a um momento ruim. Então, hoje eu não tenho esse prazer, eu tenho mais prazer em, no fim de semana você pode comer um brigadeiro, no fim de semana você pode tomar uma Coca-Cola, no fim de semana você pode fazer isso. Então, automaticamente eu tenho associado coisas boas, por exemplo, a gente só vai no Mac uma vez no mês. Então, isso para mim passa a ser muito mais forte e feliz do que a comida natural, saudável e boa. Por isso, o seu paciente também vai ter essa dificuldade de associar a comida saudável ou a quantidade menor de comida a uma sensação de alegria e recompensa. E é isso que nós precisamos mudar, então, terapeuta, na vida do nosso paciente, mostrar para ele que ele pode associar, sim,
de uma outra forma essa alimentação, ou mostrar que não é necessário comer até o final do pacote de bombom, de chocolate, a barra tablet de chocolate até o final para eu me sentir feliz. Eu posso me sentir antes feliz. E trocar alguns pequenos hábitos também que ele tenha.